Shalom, amigos, tudo bem? Nós vamos começar mais um serviço. E o salmo dessa paraxá é o Terlim 46. Nós vamos ler esse salmo e vamos dedicar esse serviço a cura completa para o Pedro Henrique Vespasiano, para o Arthur Cruz, meu sobrinho, para a Tânia. A Tânia, ela é irmã de Cláudia, tia da Fernanda. Também para o Celso, que continua no CTI, está entubado. E Tânia, Celso, Arthur, Pedro Henrique, falta uma pessoa, eu esqueci. E a Fátima, que essas pessoas venham ser restauradas completamente no corpo, na alma e no espírito. Que o Eterno traga uma cura completa, Refuá Shelemá. E o Salmo 46, ele diz assim: Deus é a nossa proteção e nossa força, auxílio sempre presente ante os infortúnios. Mesmo que estremeça a terra ou desabem os montes, sobre o coração dos mares nada temeremos, ainda que encrespe as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Afluentes de tranquilidade, rio banharão com alegria a cidade do Eterno, a sagrada morada do Altíssimo. Nela habita o Eterno. Por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em meu socorro. Agitam-se nações, cambaleiam-se impérios, pois ao elevar a sua voz abalará toda a terra. Que o Eterno dos exércitos esteja conosco, que a nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Vinde e percebeis, as obras do Eterno espalhou desolação na terra. Faz parar as guerras em todos os confins da terra. Quebrou arcos e partiu lanças, e em chamas destruiu os carros de combate. Cessai, sabei que eu, o Eterno, elevar-me-ei acima de todos os povos da terra. Que o Eterno dos exércitos esteja sempre conosco. Que a nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Que a nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Também dedicar esse serviço àquelas pessoas, nossos irmãos que estão lá em Manaus, sofrendo, passando dificuldades. Não vamos entrar em questões políticas, mas que o Eterno tenha misericórdia dessas almas, dos nossos irmãos lá em Manaus. Quero pedir também pela minha irmã, a Paulinha é do Ministério da Saúde. Ela está indo lá para Manaus, pediu que pudéssemos estar abençoando a vida dela para que Deus a proteja, livre ela de todo mal e que ela venha ter condições de estar gerenciando essa situação lá em Manaus. Que Deus a leve em paz, segurança até Manaus. O Eterno é bom, bondade, misericórdia são seu nome. Então nós precisamos aprender a servir Hashem. Servir ao Eterno não é fácil. Eu falo que servir a Deus é uma decisão. Nós decidimos servi-lo. E quando nós decidimos servir a Deus, nós precisamos estar certos da nossa decisão, daquilo que nós queremos. E a melhor maneira de você servir a Deus é com alegria. Nós não podemos começar o nosso serviço, o nosso trabalho a Hashem, se não tiver alegria. Por isso, abra seu Sidur comigo,
na página 46. Página 46 do seu Sidur. Nós vamos fazer uma leitura e essa leitura é um convite para que nós possamos celebrar e servir a Hashem. Fala assim: fazei alegre aclamação ao Eterno, todos os habitantes da terra, servi ao Eterno com alegria e vinde diante dele com cântico. Sabei que o Eterno é Deus, foi ele quem nos fez e a ele pertencemos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por seus pórticos com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Eterno é bom. A sua misericórdia permanece para sempre, e a sua fidelidade se estende a todas as gerações. Baruch Hashem, Todarabá Hashem, o Eterno é bom. Bondade e misericórdia são o nome dele. E a bondade e a misericórdia de Hashem e a sua fidelidade, ela é para sempre, e ela se estende a todas as gerações. Por isso nós servimos a Deus com alegria. Tem um sorriso aí na sua casa agora, tem um sorriso para quem está do seu lado, tem um sorriso para você mesmo. Nós precisamos sorrir para nós. Pedro, dê um sorriso para você aí nesse leito de hospital onde você está. Dê um sorriso para a sua alma. Sorria. Hashem, sirva ele com alegria aonde você está. Sirva a Deus com alegria na situação que você está. Cláudia Rocha, sorria. Sirva a Deus na condição que você está. Com as notícias que você recebeu do hospital, do médico, elas não vão fazer diferença, sorria, porque o Eterno está no controle de todas as coisas. Nós somos ovelhas do rebanho de Hashem. E essa paraxá que nós vamos entrar agora, Vairá, e eu me revelei, e o Eterno quer se revelar a nós, o Eterno vai se revelar a cada um de nós. Para isso nós precisamos mudar o nosso estado mental, por isso nós precisamos mudar a energia. Por isso, quando você vai servir a Deus, tem que ser com alegria, tem que ser com prazer, você tem que deixar o corpo de lado, você tem que deixar os prazeres mundanos de lado, e agora é a hora da sua alma, é a hora da sua alma vibrar, é a hora da sua alma viver. As coisas mundanas agora ficam aqui nesse plano terreno e nós vamos nos elevar, nós vamos subir lá no alto, na morada do nosso Pai, porque Ele nos espera. E essa paraxá fala disso. E eu me revelarei a você. O Eterno quer revelar a você. Vamos fazer a brahá da Torá. Baruch Adonai Hamevorá. Baruch Adonai Hamevorá, Leolam Vae. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher barnabanu mikol hamim, venatalan et torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorá. Amém. Torá Azul, página 167, Êxodo 6, versículo 2. Para quem está na Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 2. E falou Deus a Moisés e disse: Eu sou o Eterno. E apareci a Abraão, a Isaque e Jacó, como Deus onipotente. Mas por meu nome eterno não me fiz conhecer a eles, e também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde moraram. Amém. Esse livro de Êxodo é um livro maravilhoso, todos são, né? A Torá ela é linda, maravilhosa, os estudos são maravilhosos.
O Humberto falou muito bem no sábado passado, a introdução do livro de Êxodo. E hoje nós vamos dar sequência já nessa paraxá de Vairá. É a grande redenção final. Esse é o grande momento que o Eterno fala: eu vou me revelar, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E essa paraxá é tão bonita, ela é tão rica, que todos os anos, quando nós começamos essa paraxá, quando nós celebramos a festa de Pessa, nós começamos com essa primeira aliá. Nós tomamos 4 copos de vinho, e esses 4 copos de vinho são representados nessa paraxá, que o Eterno fala para mim e para você assim: eu ouvi a sua dor, eu ouvi a sua dor, eu ouvi o seu lamento, eu ouvi o seu grito, eu ouvi o seu gemido, e nós tomamos um copo de vinho, porque o Eterno ouviu o nosso gemido, porque o Eterno ouve a sua dor. O Eterno sabe o que está passando com você. O Eterno sabe como que está sendo esse exílio, essa situação que está prendendo você. E nessa paraxá, a grande redenção final, o Eterno fala conosco na nossa festa de Pessa e fala hoje, quando você pega o primeiro cálice e fala: o Eterno ouviu a nossa dor. O Eterno ouviu a minha dor. E nós continuamos e pegamos o segundo copo quando o Eterno fala: eu salvarei vocês da escravidão, vocês não serão mais escravos, eu vou livrar vocês. É o segundo copo que nós tomamos na festa de Pessa. E nós continuamos a celebração, agradecemos a Hashem por tudo que Ele nos fez. E nós tomamos o nosso quarto copo e nós falamos, e o Eterno é o copo que o Eterno fala conosco: eu vou tirar vocês do Egito. Eu não só liberto você da escravidão, mas eu tiro você do Egito. É o copo da nossa liberdade, é o copo da nossa salvação. Nós erguemos, fazemos abrahá e tomamos esse copo. E vem um quarto copo. Quando nós tomamos o copo, é o copo da nossa redenção. É o copo que o Eterno fala conosco: eu tomei vocês para mim. E eu levei vocês nos meus braços como águia, e eu transportei vocês do Egito. Eu passei por cima do Mar Vermelho com vocês. Baruch Hashem. Essa paraxá Vairá é a nossa grande redenção, é o nosso momento, é a nossa libertação. E é tão bonito celebrarmos a festa de Pessa, porque o Eterno nos manda contar a Haggadah de Pessa para a gente contar essa história, porque todo ano o Eterno está quebrando os grilhões na nossa vida, todo ano o Eterno está ouvindo o seu lamento, a sua dor. Ele está vendo aqueles que são seus opressores. O Eterno está falando conosco: eu vou tirar você dessa opressão, porque você é meu. Você é meu. Eu quero trazer você para mim. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o seu Pai, o seu protetor. E essa paraxá fala: o Eterno precisou mandar algumas pragas. E ele mandou as 3 primeiras pragas, que são as 3 primeiras pragas. É a praga do sangue, a praga do sapo e a praga do piolho. O Eterno mandou falar com o Faraó: Faraó, liberta o meu povo. E ele não libertou. E o Eterno fala com Arão: Arão, vai lá e toca nas águas. E as águas se transformam em sangue. Moshe não participou desse processo, porque Moshe foi salvo pelas águas do Nilo. E nós aprendemos nesse livro de Êxodo, processo de Shemot, o processo de libertação, e um processo muito interessante que nós passamos por cima dele, que é um processo de gratidão.
O nome de Moshe não era Moshe. O nome de Moshe, de vários nomes que ele teve, por sua mãe, pelos seus pais, o primeiro nome dele era luz, resplendor. O primeiro nome de Moshe era luz, resplendor. Mas quando a filha de Faraó, ela pegou Moshe, tirou ele das águas e pôs o nome dele de Moshe, pela libertação que ela trouxe a Moshe, o Eterno permitiu que o nome dele continuasse sendo Moshe, tirado das águas. Não o nome hebraico, or, luz, resplendor, porque nós temos que ser gratos. E como nesse processo de gratidão, Moshe, como ele foi tirado das águas, ele não podia tocar nas águas, de onde saiu a sua salvação. As águas tornaram em sangue. Também teve a praga dos sapos. Os sapos começaram a surgir de todos os lados. Lembrando que essas 3 primeiras pragas, elas atingiram também todo Israel, inclusive a cidade de Goshen, onde habitavam os hebreus. Porém, a praga lá era muito reduzida, como se fosse 1%, apenas uma amostragem para o povo hebreu, da libertação daquilo que o Eterno estava fazendo. Então a praga do sangue, a praga do sapo, a praga de piolho também chegou até a terra de Goshen. E é interessante que cada praga que estava acontecendo, ela tinha uma relação na maneira que os egípcios cuidavam, tratavam dos hebreus. A praga, por exemplo, a praga do piolho, foi uma praga também que Moshe não participou, porque a praga do piolho, quando Moshe matou o egípcio, a terra engoliu o corpo do egípcio. E como a terra engoliu esse corpo, escondeu a prova crime contra Moshe, Moshe também não podia usar a terra em gratidão àquilo que a terra tinha feito por ele. Então Moshe não participou desse processo do piolho. E olha que interessante o porquê dessas pragas. Os hebreus, os jovens hebreus, os egípcios colocavam eles para varrer as ruas de areia. Tem condição de você varrer a praia? Tem como varrer a praia? Mas como eles eram escravos e não podiam ficar parados, eles estavam ociosos, o faraó falou que eles estavam ociosos, começaram a colocar eles para varrer a areia. E essa praga do piolho foi para que eles pudessem ver a humilhação que eles estavam colocando sobre os hebreus. E mais do que isso, muitas vezes quando acabava o serviço, eles tinham que ficar varrendo areia. Por quê? Porque eles não queriam que eles tivessem relação sexual, porque estava tendo muita criança, para diminuir o contato físico, então ele estava escravizando além o máximo possível, dando trabalho, para que os homens não, quando chegassem em casa, não tivessem força para ter nenhum contato físico. Por isso o Eterno mandou a praga do piolho. E a praga do piolho também, ela tem uma característica interessante, porque os egípcios conseguiram fazer um piolho, mas um piolho pequeno. Mas o piolho que Arão fez era um piolho muito grande, ele era do tamanho de uma barata. Era um piolho diferente, muito grande, que trazia um temor. E com isso, os magos perceberam que eles estavam perdendo o poder. E que tinha a mão de Deus em todas essas coisas. E veio a 4ª praga, que é a mistura de animais ferozes. Várias espécies de animais começaram a surgir lá no Egito. E por que começaram essas pragas? Essa mistura? Porque o Egito tinha muita mistura. E uma grande mistura que tinha no Egito era uma mistura de sêmen.
Uma mulher relacionava com 10 homens, um homem relacionava com 10 mulheres, era toda uma confusão. Os hebreus tinham que caçar animais ferozes para eles, simplesmente para morrerem, para serem atacados por esses animais. Além disso, Faraó usava sangue das crianças hebreias para também lavar as suas chagas, as suas doenças de pele que ele tinha. Por isso o Eterno mandou a praga dos animais ferozes. E qual foi essa praga? Os animais por si só, eles já eram impelidos a atacar. Eles atacavam os egípcios. E começava aquela de tudo. Agora imagina o Egito, para surgir um animal feroz, além de cobras, serpentes, os peçonhentos, começou a surgir animais que nem lá no Egito tem. Eles apareceram simplesmente para atacar, para que o egípcio pudessem perceber todos os seus erros. E a quinta peste, eu estou correndo na peste, nas pragas, que eu não quero falar de praga, eu quero trazer um outro complemento desse estudo. A quinta praga da peste é a praga da peste. Por que teve essa praga? Porque os egípcios, eles roubavam os animais dos hebreus. E o Eterno mandou uma praga e destruiu todos os animais dos hebreus. Faraó mandou ir lá olhar, falou assim, olha se tem algum animal lá nos hebreus. Os animais estavam todos intactos, mas os animais dos egípcios, todos eles morreram. Os egípcios, para que os homens pudessem estar bem cansados, eles chegaram a colocar os homens hebreus para puxarem suas carroças ao invés de ser os animais. E o Eterno mandou essa praga para vingar também todo esse processo que veio. E veio a sexta praga, que é a praga da ferida, que é a praga da sarna. É uma praga também que ela é chamada de o grande milagre. E por que essa praga é chamada de o grande milagre? Você já pensou você pegar uma mão de uma cinza e jogar para o alto, e essa cinza, quase que instantâneo, percorrer todo o Egito e todo mundo começar com uma ferida no corpo, com uma sarna? Aqui eles perceberam, não temos como lutar contra esse Deus. Não tem mais solução. Não tem como a gente ir contra o Deus de Israel. E por que o Eterno mandou essa praga de sarna, essa praga de ferida? Porque os egípcios, eles escravizavam os hebreus. Os hebreus eram obrigados a trazer água e dar banhos nos egípcios. Os hebreus eram desprezados pelos egípcios. E os egípcios perceberam como que era ficar sem tomar banho, porque durante essa praga eles não tinham como banhar o seu corpo, que estava ferido, não tinha como passar, e eles deram um refrigério aos hebreus. A partir desse momento, os hebreus começaram a ter maior liberdade. E durante essa praga, aconteceu outra coisa. Todos os feiticeiros, todos os sábios de Faraó, eles morreram. Porque esses sábios de Faraó, eles também tinham uma grande perversidade. Eles orientaram Faraó. Eles falaram com Faraó que poderiam matar Moshe, porque Moshe queria a coroa dele. Eles tinham tudo aquilo que a Torá condena de feitiçaria. Eles eram envolvidos com essas coisas. E o Eterno trouxe a punição de morte para eles. E outra coisa, o Eterno endureceu o coração de Faraó. Até a sexta praga, Faraó ele tinha a possibilidade de fazer uma techuvá. Após essa praga, o Eterno falou, não há mais como, agora eu que endureci o coração de Faraó. Até a sexta praga, Faraó endureceu seu coração. A partir desse momento, o Eterno endurece o coração de Faraó. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual o objetivo das pragas?
Mas qual o objetivo dessas pragas? Por que que Deus permitiu essas pragas? Por que o sofrimento? Por que a dificuldade? É sobre isso que eu quero falar. Sobre isso que nós vamos estudar nesse dia. É qual o objetivo da praga? Qual o objetivo da dificuldade? Quais os objetivos das dificuldades que eu passo? Mas trazendo o estudo ainda em relação às pragas lá no Egito, qual o objetivo lá no Egito? Depois eu vou falar daqui. O objetivo lá no Egito das pragas, qual foi o objetivo? Para que os egípcios reconhecessem que o Deus de Israel, ele é o único Deus. As pragas só vieram para mostrar que Deus é Deus, o único Deus. Moshe vira para Faraó e fala com ele: Faraó, Deus já poderia ter matado você há muito tempo, Faraó. Mas Deus só não fez isso, só não tirou a sua vida, Faraó, porque você será a testemunha viva que vai poder falar do poder de Faraó. E a intenção dessas pragas, além de mostrar a grandeza de Deus, foi até chuvar dos egípcios. Porque na 7ª praga, quem leu, você viu que o Eterno orientou a Moshe falar com eles, com o povo hebreu. Ele deu o recado para o faraó: olha, o Eterno vai mandar granizo, vai ser gelo e fogo, e vai destruir tudo, todos os animais. Mas o Eterno falou: Moshe, fala para o egípcio, aquele que acreditar em mim, que é para ele pegar todo o seu rebanho e colocar dentro de um curral, que eu vou proteger o seu rebanho. Aquele que acreditar, essa praga não vai cair no seu rebanho. É só ele colocar o seu rebanho no curral, que nada vai acontecer. E aqueles egípcios que acreditaram em Deus e colocou o seu animal no curral, ele não participou dessa praga. Os seus animais não foram afetados pelo fogo e pelo gelo. Silas, mas é difícil para mim entender esse processo. Por que que Deus fez assim ou fez assado? Olha, o nosso processo, ele é mundano. Toda vez que eu quero entender o sagrado com o mundano, eu não consigo entender. Mas se eu consigo perceber que através desse processo, o Eterno trouxe grande salvação para muitas almas que guardaram seus animais, acreditaram em Deus. Techuvá. Já era para eu e você ter morrido há muito tempo. A fala que Moshe falou para Faraó é a fala que deveria ser falada comigo e com você. Olha, já era para você ter falecido há muito tempo. Mas sabe por que você está vivo? Porque o Eterno permite que você seja uma testemunha viva da grandeza de Deus. Você é um testemunho vivo da grandeza de Deus, da transformação que Hashem fará na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Você já é testemunho daquilo que o Eterno faz na sua vida, já fez. Eu vejo um milagre de transformação na sua vida. Baruch Hashem, Todarabá Hashem. As pragas, as dificuldades, elas são para que possamos agradecer o nome de Hashem. Estou recebendo uma visita super especial aqui, ó, do meu irmão Geraldino. Vem cá, Geraldino. Geraldino, netinho aqui, o Bernardo. Ó. Que bom vocês aqui. Tudo bom, Bernardo? Não porca aí não, Bernardo. A gente vai pegar outro limpinho lá dentro. Pega outro lá. Alô, Geraldino, que bom que você veio.
receber os amigos em casa, uma boa surpresa do Geraldino. Fico feliz. A casa está aberta a todos. Eu gosto muito de receber meus irmãos aqui. Voltando, as pragas, elas são para o nosso bem. As pragas são para que eu possa fazer techuvá, reconhecer que Deus é o Deus único e para que as pessoas possam ver Deus na minha vida. Então, todos nós temos uma missão. Eu e você temos uma missão nesse mundo. E a missão é a retificação da nossa própria alma. E a retificação da alma é a consciência. Ativar a consciência, ativar a si mesmo. Ativar a sua consciência. Você precisa ativar a sua consciência. E para que você possa ativar a sua consciência, você precisa fazer muito esforço. O mundano, ele nos prende, ele nos trava, ele nos amarra. Esse mundo, os prazeres desse mundo, eles nos travam demais. E a gente fica preso a situações, a desejos. Eu quero viajar, eu quero um carro, eu quero não sei o quê. Eu não estou feliz com isso, não estou feliz com aquilo. A gente está sempre olhando para baixo. A gente está olhando sempre para baixo. Então, a gente está sempre buscando aquilo que é mundano. E para você retificar a sua alma, a sua consciência, você precisa abrir mão daquilo que é mundano. E abrir mão desse mundo, dos prazeres desse mundo, é muito difícil. É muito difícil eu abrir mão dos valores mundanos que eu tenho. É muito difícil. É muito difícil você estar satisfeito com a sua porção. Por isso que a gente precisa servir a Deus com alegria. Porque a alegria em servir a Hashem, ela desperta a nossa consciência. Quando nós temos a consciência, quando nós temos essa consciência do... Só um minuto. Desculpa, pessoal, que a conversa lá estava me atrapalhando. Tá? Para você trazer a sua consciência é muito difícil. Para você trazer essa retificação da nossa alma e trazer a consciência, nós precisamos ter um esforço, e um esforço muito grande. Lembrei, gratidão. Por isso a gente precisa servir a Deus com alegria. Quando você é grato a Deus pela sua existência, você já está a um passo da sua missão. Quando você reconhece que o Eterno te deu a vida, o Eterno te deu uma oportunidade, que você não está aqui à toa, que você está aqui para um propósito, para um canal de bênção, para um canal de transformação, você começa a compreender e a despertar a sua consciência. E quando você começa a despertar essa consciência, você começa a perceber que na sua trajetória ela precisa de esforço. Então nós precisamos fazer um esforço contínuo para encontrar a sabedoria divina em todas as coisas que nos acontecem.
Tudo que acontece comigo e com você, nós precisamos buscar, encontrar a sabedoria divina. E como você consegue encontrar a sabedoria divina no momento de dificuldade? Quando você faz a retificação da sua alma. Quando você faz uma conexão com o mundo superior. Se você não tiver conexão no mundo superior, você não consegue tirar a sabedoria divina no momento da dificuldade, no momento de esforço. O momento de esforço, o momento da tribulação, o momento da luta, é o momento que você precisa do divino, da sabedoria divina. E quando nós não acreditamos na providência divina, a gente vive nessa mentalidade mundana. Porque quando você não consegue pegar a sabedoria divina naquilo que está acontecendo na sua vida no dia a dia, você está falando que não existe domínio e providência divina em toda a sua vida, que a sua vida é dirigida por acaso, não por Hashem. Olha isso. Quando eu não tiro sabedoria das minhas dificuldades, quando eu vejo que a minha vida está em luta, que eu estou em processo, tudo muito difícil, e eu não percebo a sabedoria divina, eu estou dizendo que a minha vida ela está sendo conduzida por acaso, que Deus não está cuidando de mim, que tudo é um curso natural. Deus nos livre dessa idolatria, dessa incredulidade. Não ativar a nossa consciência é incredulidade, é duvidar de Deus, é duvidar que Deus controla tudo a nosso favor. Silas, é fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil. Eu falo para vocês, estou passando situações difíceis na minha vida, difíceis, em áreas da minha vida. Mas se eu não me esforçar para buscar sabedoria divina e enxergar que esse é um processo para o meu crescimento, eu vou falar que a minha vida é acaso ou que Deus é mau, que Deus não gosta de mim. E nós acabamos de ler que o Eterno é bondade e Ele é misericórdia. Mas se eu não acesso a sabedoria, a consciência, se eu não retifico a minha alma, eu não compreendo isso. Não adianta mandar Deus mandar as pragas se os egípcios não percebessem a grandeza de Deus, fizesse deixa lá. Os feiticeiros morreram, mas na terceira praga eles já falaram, dedo do Deus, tem dedo de Deus. Faraó, isso é Deus, não é a nossa feitiçaria, não é essas bobagens aqui que fazemos, é Deus, é o Todo-Poderoso que está fazendo isso. Foge o nosso alcance, isso é coisa de Deus. Ativou a consciência divina. Olha, dores no corpo, na alma, são apenas ferramentas de Hashem para impulsionar o homem ao retorno, a techuvá, e assim ter uma elevação espiritual. Davi fala, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, ele é perfeito. Não há erro no caminho de Deus. Não existe Deus escreve torto em palavra. Não quer? Deus escreve por linhas tortas. Deus escreve por linhas tortas. Não, o caminho de Deus é perfeito, gente. O caminho de Deus é perfeito. Tudo que acontece é para o nosso bem. Tudo que acontece é para o nosso crescimento.
tudo o que acontece é permissão de Hashem. Eu falo com vocês, leiam mais um livro, Jardim de Emuná. Nós estudamos esse livro lá no RAI, mas todo mundo tem que ler Jardim de Emuná. Nós precisamos entender esses processos de fé, de emuná, de confiança em Deus. Não é eu sentar aqui e falar que Deus é bonito, que é isso, não. É você conhecer isso nos seus dias. É saber que a conta está negativa, minha conta está negativa, mas Deus está cuidando de mim. É para eu aprender a controlar minhas finanças. Entenda, não é a maldade de Deus, é má gestão. Eu preciso aprender a controlar os meus gastos. Ah, eu estou doente, eu estou não sei o quê. Aprenda a lição, o que Deus quer que ele me ensinar com isso. Ah, eu sou infeliz, ah, não gosto da minha esposa, não gosto do meu marido. Ah, eu queria ter outra esposa, eu queria ter outro carro, eu queria ter outra casa. Para dessas coisas. Olha para cima. Agradeça a Deus e olha para cima. Viva com intensidade aquilo que Deus te deu hoje, aquilo que está na sua mão hoje. Amanhã é outro dia. O que é que você tem hoje? Você tem uma missão, você tem um chamado. Você tem um chamado de Hashem. E cada pessoa é chamada de acordo com as suas necessidades e de maneira individualizada para você cumprir o seu processo de tikkun e a sua retificação. Você precisa fazer sua retificação, você precisa fazer a sua techuvá, e uma techuvá suave. Você tem que ter uma vida suave, uma vida leve, uma vida que reluz, uma vida que brilha a presença de Hashem. Isso que é importante na nossa vida. Isso que é importante. Eu estava em São Paulo, eu fui à padaria comprar pão, era atravessar do outro lado, de camiseta, de máscara, de bermuda, chinelo, atravessando a rua num sinal. Fiquei do lado, quando foi atravessar, o senhor parou e falou comigo. Moço, eu não consegui atravessar, eu vi uma luz no seu rosto, uma luz bonita, eu fiquei aqui esperando. Eu pus a mão no ombro dele, não está podendo abraçar, a pandemia, eu falei, essa luz quer brilhar no seu rosto também. Essa luz é Deus. E por que eu falo isso? Porque eu ando conversando, eu estava falando com Deus, e eu estava questionando sobre isso. Eu falei, Deus, tá, a sua face vai brilhar na nossa face, mas que sentido que faz isso? Me explica o que é isso. E foi uma coisa tão automática que eu desci elevador, fui pensando e conversando na rua, e esse senhor falou, abracei o moço, pus a mão no ombro, ele chorou. Eu falei, toda Arabate, não é a sua veste, não é o seu porte, é a sua conexão. Quando você conecta com Hashem, Hashem está com você. Você não precisa estar bem vestido, não é a corpo, não é a roupa, é conexão, é consciência. Quando você desperta essa consciência em você, aonde você vai, Hashem está com você, essa luz está com você. Eu fiquei tão feliz, foi uma alegria. Eu falei, Deus, entendi o processo. Eu entendi o processo. A sua missão é essa. Quantos você não sabe por onde você passou, quantas pessoas viram essa luz no seu rosto e conectaram com Deus e você nem sabe, porque essa luz está em você. Ela não está em mim, está em nós. Isso é um presente de Deus que Ele fala, quando você conecta comigo, eu vou brilhar em você. Eu que quero morar em você, eu que quero transformar. Eu preciso trazer luz para esse mundo aqui que está tudo obscuro, tudo em trevas. Eu preciso de luz, eu preciso de algum local que eu possa ser um recipiente. Você é um recipiente dessa luz, dessa consciência. Entenda, sofrimento, dificuldade é para o seu bem. Entenda que tudo que nós passamos é para o nosso bem, para a nossa conexão.
Não é para você ficar chorando, o Eterno não quer a gente chorando. O Pedro está lá no hospital, todo mundo desesperado, o Pedro está no hospital. Não, Deus está no controle. Ele é filho de Deus. Quando ele colocou lá a sementinha no ventre da Cláudia Cristina, ele fez uma parceria. Ele falou, Cláudia, estou fazendo uma parceria com você. Estou te emprestando Pedro, mas o Pedro é meu. Precisamos entender isso. Mais que você ama o Pedro, Deus ama, ele é filho de Deus. Consciência é você falar, Deus, não que Deus está no controle como chavão, mas saber que Deus controla todas as coisas. E saber que quando você está chorando e quando você está de cabeça baixa, olhando para as soluções mundanas, você não vai ver a solução lá de cima. Você tem que ver a solução lá de cima. Para de olhar para baixo, para de buscar tristeza, para de ser esponja, assumir tudo isso que é ruim, não. Você está aqui para ser luz. Você está aqui para você mandar mensagem positiva lá para o Pedro, para você ligar lá para a Cláudia, ligar para eles, falar, olha, eu estou aqui orando, e Deus vai abençoar o Pedro, e Deus está no controle de todas as coisas, conecta com Deus, que Deus tem o melhor para vocês. Deus ama a família do Cláudio e da Cláudia e tem o melhor para eles. Eu não tenho o melhor, mas Deus tem. Deus está no controle de todas as coisas. Cláudia Rocha, Deus está no controle da Tânia. Deus está no controle de tudo. A vida não é um acaso, não. Não é um Big Bang. Não, é Deus no controle de tudo. Deus controla todas as situações. Eu falo disso antes da minha consciência ser despertada, que ainda não está. Tenho muito que aprender e muito que desenvolver. Quem me dera ter essa conexão. Vamos chegar lá juntos, todos com muito esforço. Mas meu pai teve um acidente com meu pai. Quando eu morava lá na rua São Paulo, vizinho lá da igreja, teve um acidente. Meu pai ficou todo queimado. Meu pai, 70 dias de CTI, de pronto-socorro. Morre, não morre, morre, não morre. E como eu estava vizinho, estava próximo, eu que fiquei nessa situação. E eu ia no hospital, ia para o pronto-socorro e a gente encontrava lá em casa. Soraya foi um grande suporte para minha família nesse período. Todos os dias a gente reunia lá em casa. E ela falava, Silas, fala a verdade para os seus irmãos. E se o seu pai morrer amanhã, o que você vai fazer? Eu falava, Soraya, pai não vai morrer. Eu tenho essa certeza. E foi durante 70 dias até que meu pai saiu do CTI, graças a Deus. Quem vê meu pai hoje não vê nenhuma mancha, não fala que meu pai foi queimado daquela forma. Mas foi para o meu bem. Foi para mim aprender a ter confiança em Deus. Foi para que eu pudesse ter um processo de um retorno. Eu estava totalmente distante de Deus, levava a vida por acaso. Eu relacionava com Deus por acaso. Deixava as coisas de qualquer forma. Cumpria meu horário na igreja. Não tinha um relacionamento, um compromisso com Deus. E a partir desse momento eu comecei a orar, pegar Deus, não deixa eu carregar essa culpa. Me ajuda, Deus. Fui orando, eu e Soraya fomos orando, todo mundo orando, e daqui a pouco meu pai saiu, meu pai está bem, está ótimo, Baruch Hashem. Foi doído? Foi. Mas hoje eu posso estar falando com vocês. Foi um milagre que eu vivi. E esse milagre ativou meu relacionamento com Deus. Foi doído para o meu pai? Demais da conta. Foi doído para a minha família toda? Demais da conta. Todos sofremos muito. Mas foi para o nosso bem. Deus cuidou de nós. E nós sabemos que podemos confiar em Deus. Não quero que vocês tenham essa experiência. Deus não quer que você passe por essa experiência. Deus quer que você conecte com Ele, que você relacione com Ele, que você entenda todos os detalhes, sem murmurar, com gratidão, servindo a Deus com alegria, servindo a Deus com prazer, servindo a Deus pelo que Ele é. Não é barganha, mas você saber que Deus bom, que Deus maravilhoso, que Deus encantador, que Deus transformador,
Eu olho para a minha vida e falo, Deus, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Porque quantas pessoas nesse mundo todo, quantas pessoas inteligentes, quantas pessoas já leram a Bíblia tanto e não conseguiram conectar com essa luz, mas eu e você somos milagre, nós conectamos, nós conhecemos, nós estamos buscando. Todarabaixa, não vamos apagar a nossa consciência, não deixa que seja um desemprego, uma doença, uma morte, um marido, alguma coisa, uma discussão em casa que vai tirar sua luz, que vai tirar sua paz. Não deixa isso. Sabe por quê? Porque o sussurro é o suficiente para o sábio, mas o chicote é para o tolo. O sábio, ele escuta e toma posição, mas o tolo, ele precisa do chicote. Eu e você não precisamos depender do chicote para a nossa sobrevivência e para a nossa conexão com Hashem. Você é inteligente, conecta com a sua missão, conecta com Hashem, vai ser feliz, vai testemunhar a grandeza de Deus. Por que a dificuldade, Silas? Porque a praga, para que as pessoas possam ver o grande milagre de Deus na sua vida, para que você possa dizer, com mão forte o Eterno me tirou daquela situação, com mão forte Deus me tirou dessa situação. Cada um passa por um processo, todos nós passamos por processos de dores, de perdas, de dificuldades. Cada um de nós tem a sua história é triste, mas conta essa história de uma forma alegre, de uma forma de consciência, que você vai ver a grandeza de Deus em todos os seus processos, em todo o seu cuidado. A história de Moshe, contada com cuidado, com carinho. Eu fui tirado dessas águas, eu fui lançado nessa água para ser morto, mas eu fui salvo por essas águas, por isso eu não vou amaldiçoar essas águas. Ela foi um suporte para mim. Esse pó de terra sepultou o egípcio para mim, que é a prova do corpo que eu tinha matado. Me deu uma libertação, então eu não vou maldizer. Aprende com essas histórias, aprende com esse processo de gratidão, que você tem que ser grato por cada situação na sua vida, porque ela foi para o seu bem, porque ela foi para o seu bem. Quando você entender esse processo de Ganzula e Tová, você está sendo sábio, está sussurrando no seu ouvido. Não seja tolo, não, para que você não precise ter vara, chicote, para que você possa sair do lugar. As deficiências externas, elas existem exclusivamente para o nosso bem. Todas as nossas deficiências externas existem para o nosso bem. É a bondade de Hashem, é a grandeza de Deus cuidando de nós. Ah, Silas, mas Deus é bom. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, ele é perfeito. Deus tem uma jornada perfeita para você cumprir a sua missão. Cabe a nós, ou seguimos reto ou vamos fazendo um zigue-zague, sendo tolos, levando a chicotada para voltar para o trilho. Mas vamos andar no trilho. Qual que é o trilho? Torá. Qual que é o trilho? Reza. Qual que é o trilho? De Sedacá. Qual que é o trilho? Pensar para o bem. Qual que é o trilho? Ganzula e Tová, isso também é para o meu bem. As deficiências, as perdas, as doenças, é para o nosso bem. Graciano, você caiu lá de moto, ainda não fez a cirurgia no ombro, ele fala que toda noite é muita dor. Silas, nem estou tomando remédio mais, não está fazendo diferença. Mas tem um propósito de Deus nisso. Você precisa aprender alguma coisa. Quem sabe é para você estar orando de madrugada. Silas, não vou dormir, já está com dor. Vai ler Torá, vai ficar estudando, não sei. Tenho de descobrir um bem de Hashem nisso. Em tudo. Em toda situação nós precisamos trazê-la para o bem.
Toda situação na sua vida traga para o bem. Tira uma lição da bondade de Deus. Tira uma lição. Fala, Deus, isso é para o meu bem. Isso é para o meu desenvolver o meu intelecto. É tão difícil desenvolver o nosso intelecto. É tão difícil desenvolver, mudar aquilo que nós acreditamos. Nós temos muitos valores falsos dentro de nós. Às vezes, você sabe que você está com uma roupa feia. Você sabe que você é feio. E se alguém comenta com você, nossa, essa roupa sua não está muito elegante, e você queima, fica chateado. Ah, que falou que a roupa é feia, mas a roupa é feia mesmo. Saiba se a pessoa está falando que é isso ou aquilo. É para o seu bem. É para você não ficar sendo ridículo. Aceita. Tudo que acontece com você também é para o seu bem. Até uma crítica que dói. Eu não quero ser esse agente causador dessa crítica, dessa dor. Porque tudo que nós semeamos, nós colhemos. Eu não quero ser o causador desse teste para você. Mas se eu for, entenda, pode ser para o seu bem. Entenda, sempre tem um outro lado. Tenta olhar tudo na sua vida com outro lado. Tenta entender pelo lado do bem, Gazuletová, e olhar com os olhos da paz. Ah, fulano fez isso, não, foi para o meu bem. Não é você ser bobo, não é você ser tolo, mas não é você viver nesse mundo mundano. Quem vive lá em cima, as coisas acontecem primeiro lá em cima, porque é um espelho. O que você está refletindo aqui é o que você é lá. Então nós precisamos melhorar muito lá em cima para que nós possamos despertar a nossa consciência. A nossa consciência lá em cima não está despertada. Quando a gente não despertar, a gente não vai conseguir florescer. Que eu peço ao Eterno que Ele nunca vai endurecer o nosso coração, como Ele endureceu o Faraó. Tantas provas, tantas oportunidades, e nós não enxergamos, mas que o Eterno venha abrir a nossa consciência para a gente poder ter gratidão a Hashem. Eu estava comentando com alguém essa semana, deixa eu ver, se não me engano foi com o Ângelo. Muitas vezes nós ficamos apegados a milagres que aconteceram na nossa vida lá atrás. O que aconteceu na sua vida ontem é passado. O Eterno tem uma porção para você hoje. O milagre que aconteceu na sua vida ontem é passado. O Eterno tem um milagre para você agora. Não viva de milagres passado. A consciência não está no passado. A sua consciência está lá em cima, é no futuro. A sua consciência está lá na frente, é onde você vai chegar. A sua consciência é aquele impulso, ela impulsiona você a chegar na sua missão. O milagre que aconteceu ali está indo. Se não tivesse acontecido, se não acontecesse mais, Eterno, tudo bem, mas aquilo ali foi só um impulso para a gente continuar a marchar, para a gente continuar a andar. Então entenda que o milagre não fica parado naquele milagre que aconteceu lá atrás. Eu não posso ficar parado no milagre que aconteceu com meu pai lá atrás. Eu falei com vocês, é uma coisa que me impulsionou, mas eu não estou parado lá, eu estou aqui hoje, eu tenho um milagre agora. O Eterno se faz presente a todo momento. Você tem que entender que aquilo que passou, passou. O bem e o mal passou, estão registrados, mas o Eterno continua do meu lado. O Eterno continua caminhando comigo, lado a lado. O Eterno quer nos levar a passos verdejantes. O Eterno quer nos levar às águas verdadeiras. É aquele processo que o Eterno fez com o profeta. Vamos adentrando dentro do rio, vamos adentrando. Está na canela, não, vão descer, vão molhar o corpo todo, vamos aprofundar nessa fonte inesgotável. Não queira só molhar os pés, mas que você pode ter essa imersão em Hashem.
Hashem sabe o que a sua alma precisa para corrigir. O Eterno sabe o que eu preciso para corrigir e, portanto, Ele vai colocar em mim as circunstâncias que me levarão à correção necessária. Eu estava assistindo vôlei com a Soraya, um vôlei feminino. O técnico José Roberto com o time de São Paulo e contra o Osasco. O time do Osasco é um time de jogadoras de seleção brasileira, que já foram campeãs olímpicas, mundial, tem um nível altíssimo. E o time do treinador do Zé Roberto é um time jovem, de meninos ali de 20 anos, 23 anos, começando a carreira profissional. E eu falei com a Soraya, nossa, vai ser um jogo muito ruim, porque esse time não tem condições de encarar o time do Osasco. Vou falar para vocês o resultado do jogo. O time que eu falei que era ruim, ele ganhou de 3-1 do time. Só tinha jogadores excelentes, de alto nível. Mas e que é a conclusão que eu cheguei? Falei, mas também, Soraya, o técnico da seleção brasileira, ele é técnico dessas meninas. Ele sabe onde estão as deficiências de cada jogadora. Então ele colocou o time dele para jogar em cima das deficiências das outras jogadoras e ela ganhou o time. O que você quer dizer com isso, Silas? O Eterno sabe aonde você está caminhando, ele é o técnico e ele sabe as deficiências e ele quer aperfeiçoar a sua deficiência. O técnico jogou em cima das deficiências das jogadoras dele, que ele é o técnico da seleção brasileira, e está vindo agora as Olimpíadas, elas serão convocadas para jogar com ele. Mas ele jogou em cima da deficiência, ele está fazendo com que ela se desenvolva e melhore em cima dessa deficiência. Quando o Eterno está usando a sua deficiência, ele está fazendo para o seu crescimento. O técnico, apesar dele ter ganho o jogo com outro time, que ele está ensinando outro time também a jogar, mas o objetivo era já estar trabalhando no time dele que vai disputar as Olimpíadas agora no meio do ano. Entenda que o Eterno é o técnico e ele conhece todos os jogadores, ele sabe qual a sua deficiência, onde você precisa melhorar. Aonde você é excelente, eu não vou trabalhar. Se você tem 100 pontos, 98 estão nota 100, vão trabalhar onde está 50, onde está 10, onde você perde média. Onde o Eterno quer trabalhar em você, onde você está perdendo média, onde tem deficiência. E ele sabe as circunstâncias corretas que levarão à correção necessária. Então, aonde eu estou sofrendo, aonde está acontecendo as pragas, as dificuldades, simplesmente para minha correção. Eu preciso entender que aquilo que dói, está ferida, é ali que eu preciso abrir mão, é ali que está meu ticum, é ali que está minha correção. Eu tenho que abrir mão. Eu não posso continuar sendo chato, eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que tirar o controle dessas coisas que eu penso que eu domino. Ali está a minha deficiência. E o técnico vai mexer ali aonde dói, aonde está a falha, para que você possa crescer. O Eterno tem prazer em ver os seus filhos bem, cumprindo a sua missão. O Eterno nos ama. Ele nos tirou da escravidão e ele falou, agora vocês são meus. Vocês são meus, eu amo vocês, vocês são meus. Eu quero estar com vocês e eu vou cuidar de você. Tudo isso que prende você nesse faraó, nesse mundano, eu vou tirar. Mas para tirar, dói. Eu vou fazer, vou ao dentista, dói. Eu tenho uma enfermidade, eu tomo uma injeção, dói. Eu cuido do meu corpo, dói os processos. Tenho que entender. E que essa dor é para o meu bem. Quando você leva a criança, o Benício tomou vacina, a perna dele ficou inchada. A vacina foi para o bem dele, tem que tomar a vacina. Doeu, ficou inchada a perna? Ficou.
2, 3 dias. Mas por quê? Foi para o bem, para a vida dele lá na frente. Lá na frente ele não vai sofrer, não vai ter nenhuma doença. Quantas pessoas são cadeirantes porque não tomou a vacina? Graças a Deus que ele tomou a vacina. Graças a Deus tem um recurso para ele tomar a vacina. Mas e a reação, Silas? Ela é passageira. É só para curar. É só vai passar. Isso vai passar. Entenda, você tem que tirar aquilo que é bom. Onde está doendo em você? Deixa Deus trabalhar. Deixa a praga passar. Se você pegar tudo e colocar no curralzinho, acreditar em Hashem, se você pegar todo o seu rebanho, tudo isso que você guarda, e colocar lá no curral, e deixar assim, Deus, cuida aqui para mim, a praga não vai chegar. Se você fizer techuvá, a praga não vai chegar. Deixa Deus cuidar de você, a sua vida não é um acaso. Deus está cuidando de você desde o momento que a semente foi fecundada. Deus cuida de você. Sua vida não é um acaso. Você pode ter chegado hoje e falar, gente, eu estou aqui, eu acho que eu estou aqui por acaso. Não, você está aqui para cumprir a sua missão. E hoje é o dia do seu milagre. Quando eu falo milagre, eu falo é o dia da sua consciência. É o dia de você despertar e falar assim, gente, eu tenho tanta coisa e eu nunca agradeci a Deus. Eu já passei por tantas coisas e Deus cuida de mim. Eu nunca agradeci a Deus nem pela vida dos meus pais, dos meus avós. Eu não sei nem quem cuidou de mim com direito quando eu nasci. Olha como que eu estou. Hoje estou com 50 anos, estou aqui. Quantas pessoas cuidaram de mim? Quantas professoras, jardim, escola me ensinaram? Gratidão a essas pessoas. Gratidão à vida, pelo alimento, por tudo, pelo momento que você chegou. Tenha gratidão com a vida. Tenha gratidão com Deus, porque Deus cuida dos seus amados. Nós lemos todo dia Salmo 145. O Eterno cuida de toda a criatura, o Eterno dá sustento. O que você vai comer amanhã, o Eterno já separou para você. Mas tenha gratidão. Entenda que a sua luta é você lutando com Deus, é lutando com o faraó. Quando eu falo esse Deus, é o Deus faraó. Você está lutando com o seu faraó. Você precisa libertar do seu faraó. Liberte seu faraó. Liberte de tudo aquilo que prende você. Seja o que for, mas liberte, seja livre. O Eterno quer os seus filhos livres. Você precisa estar livre para servir Hashem. Fale com seu faraó, olha, vou ficar livre de você, vou ficar livre dessa depressão, vou ficar livre dessa angústia, vou ficar livre dessa insegurança, porque eu vou servir a Deus, vou ficar livre desse medo. Tem gente que tem medo da velhice, tem gente que tem medo não sei de quê, tem medo de tudo enquanto é coisa. Esses são faraó que prende você nesse mundo. Sua vida não é acaso, você não está aqui para ter medo, você está aqui para brilhar a face de Hashem. Você está aqui para levar a luz. Você está aqui para que todos possam ver que foi com mão forte, com mão poderosa que o Eterno tirou você das mãos de Faraó. Tenha força, tenha alegria, tenha esperança em Hashem, porque esse é o nosso Deus, que nos guarda, que nos ama e que quer morar dentro de nós. Deus quer morar dentro de você. Para que Deus possa morar dentro de você, você precisa tirar esse ídolo, esse faraó, que não deixa você fazer techuvá. Não tenha vergonha. Vá no seu quarto, chore, esperneia, mas jogue esse faraó fora. Fala, eu vou servir apenas a Hashem. Eu vou deixar Deus morar em mim. Vou ativar minha consciência e vou acreditar em Deus de verdade. É muito fácil a gente ficar fazendo as leituras de Sidur, de reza todo dia. Isso é muito fácil você parar ali meia hora e ler. Mas o difícil é você acreditar naquilo que você está lendo. É isso que eu quero despertar. Essa foi a minha discussão com a Soraya. Nós discutimos isso com a Soraya. Não é falar para as pessoas rezarem. Não adianta rezar. É você acreditar. Quando você fala, bendito sejas Deus, que abre os olhos dos cegos de manhã,
Você acredita que Deus abre os olhos dos cegos? Quando você lê de manhã e fala, bendito sejas Deus, que cuida de todas as minhas necessidades, mas porque você está chorando. Se Deus cuida das suas necessidades, você reza isso todo dia, por que você está lamentando? Deus cuida ou não cuida? Consciência. Se eu rezei e eu tenho a consciência que Deus cuida de mim, por que eu estou lamentando? Eu tenho que estar, se eu prover todas as minhas necessidades. Não adianta, gente, fazer a reza. Não adianta você fazer leitura. A leitura não muda nada. Você tem que despertar sua consciência. Você tem que entender o que você está lendo e acreditar. Ler é muito fácil. Eu leio esse Sidur aqui uma semana 3 vezes. Muda nada. Mas se você não ativar sua consciência, isso não vai mudar você. Não vai mudar você. Então você tem que fazer. Eu falo assim, foi a melhor coisa que a Soraya trouxe pra gente, foi esse despertar da consciência. Quando ela falou disso, eu não entendi o que ela quis dizer. Mas quando eu comecei a estudar, então vamos ver o que é isso que quer dizer. Falei, gente, nós estamos aqui andando em trevas, em escuridão, porque a gente está sem consciência. A gente faz tudo. Uai, mas está todo mundo chorando, todo mundo reclamando, está todo mundo sofrendo, todo mundo cheio de traumas, de coisas. Então a gente não está acreditando. Opa, falta consciência. Deus cuida de mim, eu tenho consciência. Vamos lá. Todo mundo, consciência, consciência, certeza. E quando você ativar sua consciência, eu vou falar para você, quando você ativar essa consciência, você vai ver que os testes vão vir. E você vai perceber que Deus cuida de você, que Ele cuida mesmo. Porque Deus tem cuidado de nós. Deus nos ama. Deus cuida muito de nós. Mas o que acontece? Como a gente não está com a consciência despertada, você não percebe. Você pode até falar em Todarabá, Hashem. Tudo bem, obrigado, Hashem. A gente senta à mesa, faz brachot, todo mundo sabe fazer as brachotes, tudo, não sei o quê. Tem essa da Fernanda ali, para tudo você já sabe fazer. Mas você está levando esse alimento, o seu coração está conectado com o Criador que fez tudo isso. Não podemos ficar no processo mecânico de fala, gente. O nosso processo é um processo divino. Seria muito fácil para mim chegar aqui e trazer para vocês e fazer uma palestra para vocês. Eu tenho técnicas, eu tenho várias coisas que eu estudo para que eu possa fazer isso. Mas eu não posso fazer porque aqui não usa técnica, aqui usa consciência. Aqui quem vai despertar você é o próprio Rua. É a Kadosh Baruch Hu que vai usar você. Aqui não existe técnica. Aqui existe a Kadosh Baruch Hu. O sagrado, bendito seja Ele que vai despertar a consciência de cada um. Nós não usamos técnica, não usamos nada. Nós simplesmente usamos a verdade, para que essa verdade possa conectar a mim e a você. E quando você pegar o seu Sidur de manhã e começar suas orações, que você não venha, amanhã você vai fazer esse teste comigo. Quando você pegar o seu Sidur amanhã e começar suas rezas, você não vai lamentar amanhã de nada, porque você vai agradecer a Deus. Quando você falar, Deus, muito obrigado, o Senhor não me fez idólatra, olha que grandeza. Aí você vai passar a página e você fala, Deus, Todarabá, Hashem, o Senhor abre a vista os cegos. Deus, a minha consciência, eu não estou enxergando, abra a minha consciência, para que eu possa enxergar. Aí você continua, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que veste os desnudos, o eterno, as vestimentas da minha alma. Eu preciso vestir a minha alma. Vista a minha alma, Hashem. Eterno, obrigado. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que dás liberdade aos prisioneiros. Eterno, me liberta da minha prisão. Me liberta, eterno, da minha tristeza, do meu medo, da minha angústia,
da minha falta de finança, do meu casamento, ou eu quero marido, eu não sei o que, me liberta dessas prisões que entristecem o meu coração, me liberta de tudo isso, Eterno. E você continua, bendito sejas tu, Eterno, que o Senhor ergues os abatidos. Eterno, não me deixe abatido, que o meu dia venha ser um dia feliz, que eu venha sair radiante por isso, por onde eu passar, tudo que eu for passar, Eterno, que eu venha fazer com alegria, com prazer, não me deixa ficar abatido. Bendito sejas tu, Eterno, que estende a terra sobre as águas. Bendito sejas tu, Eterno, que estende a terra sobre as águas, porque o Senhor não vai fazer que nada impeça o meu caminho. Se tiver um mar no meu caminho, o Senhor vai colocar terra para que eu possa atravessar, assim como o povo de Israel atravessou em pés enxutos. Se tiver algum obstáculo, e esse obstáculo for o mar, bendito sejas tu, Eterno, que estende a terra sobre as águas para que eu possa passar. E você continua, bendito sejas tu, Eterno, que dirige os passos dos homens. Eterno é o Senhor que vai dirigir os meus passos por onde quer que eu vá passar. Hoje o Senhor vai me dirigir, conduz os meus passos, Hashem. Eterno, o Senhor que provê todas as minhas necessidades. O Senhor dirige os meus passos. O Senhor estende a terra para eu passar sobre o mar, não há dificuldade. Ó Eterno, e o Senhor tem prover todas as minhas necessidades. O Senhor provê tudo para mim, Hashem, toda Aramá, Hashem. Até aqui você já tem que estar radiante, você já tem que estar fazendo pirueta, pulando, agradecendo a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o seu Pai, a sua proteção, e você conhece isso de trás para frente. Mas a consciência não deixa você enxergar. Nós precisamos ter isso com consciência. Nós precisamos fazer isso de verdade. Que o Eterno nos ajude. Porque o Eterno quer morar comigo e com você. Esse é o objetivo de Hashem. Deus quer morar dentro de você. E ele fala assim, olha, eu sou o Deus que provejo. Provejo não, que eu vou prover tudo para você. Tudo que você precisar, você tem. E eu dou a você. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor e nada vai te faltar. Nada vai te faltar na sua emoção. Nada vai te faltar no seu corpo. Nada vai faltar para você. Eu cuido de você. Deus cuida de você em todos os detalhes. Deus cuida de nós em todos os detalhes. Que você venha ter amanhã, esse dia que começa daqui a pouco, que venha ser um dia que você vai ter uma conexão com Hashem. Um dia que você vai falar, Deus, você vai fazer sua reza com vibração, com verdade. Você vai parar em todas as frases ali, você vai parar e vai ver. Você vai ver a bênção que você recita todos os dias, mas que você vai fazer isso com consciência. Com consciência, gente. O que vai fazer a nossa congregação crescer como um todo, como gente, vai ser a nossa consciência. É muito bom a gente reunir, eu acho lindo a gente ficar lá cantando, Soraya lá tocando, o pessoal cantando, todo mundo, vem Rodolfo, vem Cláudio, chama o Dudu, faz aquele som bonito, todo mundo cantando, eu acho lindo, eu amo cantar. Mas isso, se não despertar minha consciência, eu não vou mudar. Por que que eu faço? Por que que eu estou tendo tantas transgressões? Por que que eu estou errando tanto, gente? Porque eu não tenho consciência. Porque eu estou seguindo como papagaio. Mas não seja papagaio, não vamos repetir. Nós vamos entender. Nós vamos entender o que nós estamos fazendo. Nós vamos nos esforçar coletivamente. É um ao outro ajudando. Nós temos um grupo lá de KBL. Vamos usar esse grupo para a gente estudar, para a gente compartilhar as coisas. Sabe, as coisas de Deus. Coloque lá as suas experiências. Coloque lá o que Deus tem feito na sua vida. Coloque lá do seu dia. Vamos compartilhar. Graciano hoje pôs uma mensagem interessante do Salmo 19, falando do Salmo do dia 3, que já acabou, começar agora dia 4.
É importante a gente usar o grupo para a gente estar falando de conexão. A gente precisa de conexão. Se você parar um pouquinho e ler alguma coisa de conexão, você vai conectando sua mente. Isso vai despertar sua consciência. Pare para ouvir as coisas de Deus. Pare para cantar. Faz alguma coisa para Deus. E mais importante no despertar da nossa consciência é o amor ao próximo. Você precisa amar o próximo de verdade. Você precisa dar o benefício da dúvida. Você precisa compreender que aquele que te faz sofrer, ele está prestando um serviço para o seu bem. Honre essa pessoa. Honre essa pessoa. Às vezes você está magoado com seu pai, com sua mãe, ou com um amigo, ou com um chefe que falou alguma coisa, fez alguma coisa. Agradeça essa pessoa, porque ele despertou a sua consciência para alguma coisa. Agradeça essa pessoa, para de ficar magoado. Agradeça as pessoas que acendem a sua consciência. Todo aquele que acende a sua consciência, agradeça a ele, que foi para o seu bem. Que foi para o seu bem. Acendeu uma luzinha, Baruch Hashem, foi para o meu bem. Quantas pessoas falaram coisas comigo que na hora doeu, mas foi para o meu bem? Quantas pessoas? E eu sou totalmente aberto à crítica e gosto de receber críticas, porque elas me fazem crescer. E através das críticas que nós crescemos. Toda Arabá que tem pessoas que estão dispostas a nos criticar, mas quando eu falo criticar, não é ofender aquela pessoa que te ama, que sabe te dar um abraço e fala com você, olha, aquela situação não foi legal, procura corrigir isso, falar com amor. Existem essas pessoas que têm o dom de amar pessoas, de ajudar pessoas, e esse é o dom que você precisa despertar na sua vida. Acender as pessoas. Você é uma vela e você precisa distribuir essa luz. Que Hashem nos abençoe. Que Hashem nos ajude a ser luz. Que Hashem nos ajuda a despertar essa nossa consciência. Que nós venhamos aproveitar melhor o nosso tempo para desfrutar a cada minuto, a cada segundo que Deus nos deu. Que a nossa alma quer viver, a nossa alma quer relacionar, a sua alma quer relacionar com seu cônjuge. Você precisa relacionar, você precisa trazer essa unidade, vocês precisam trazer essa vibração. Cria na sua casa um processo de vibração de palavras positivas. Cria na sua casa um ambiente de luz, um ambiente de shalom, um ambiente de paz. Que o Eterno te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui me ouvindo, me dando essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da grandeza de Hashem. Para mim é um privilégio estar aqui conversando com vocês. Aprendo muito quando eu estou aqui com vocês, compartilhando dessa grandeza de Hashem. Então, minha gratidão a todos vocês que estão me ouvindo. Que o Eterno nos abençoe. Faça resplandecer em nós e nos dê muita shalom, e que você também venha fazer uma tzedakah para a nossa comunidade. Contribua conosco, nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos planos, que você possa fazer sua tzedakah, já tem lá o número da conta, você possa nos abençoar, que você entre em contato também com a Cláudia, com o Cláudio, com a Lorena, com o Pedro, reze por eles. Se tem um irmão passando mal, se tem um irmão em dificuldade, toda a KBL está em dificuldade, a KBL está passando por um processo de enfermidade, então vamos curar esse corpo, cada um com a sua energia, cada um com a sua maneira. Pergunta a Cláudia o que ela precisa, entra em contato. Cláudia, você precisa de alguma coisa? Você precisa de uma tzedakah? Precisa de alguma coisa? Abençoe essa família, que Deus honre você e honre toda a sua vida. Então, Shavuot Tov, até a próxima.
Até quarta para Soraya, se Deus quiser.